Olá, eu sou Luciano Rocha, professor de Inteligência Artificial aplicada ao Direito e bem-vindo a esta aula prática gratuita. Você está aqui porque comentou a palavra projeto no meu Reel, então recebeu o link diretamente. Antes de começar, deixa eu te situar, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Esta aula aqui é um recorte do curso de IA no Direito com o Claude, na Hotmart. E o que você vai ver agora é exatamente o que eu ensino no módulo 2 do curso. Só que aqui eu mostro de ponta a ponta como criar um projeto e guardo para o módulo 2 completo o teste final e a integração com outros recursos. Aqui em alguns minutos, talvez 10, 11 minutos, você vai sair desta aula com um método para criar um projeto bem montado no Claude. E lá no fim, eu libero ainda um cupom de 10% de desconto que está válido por 72 horas, para quem quiser aprofundar tudo isso. Então vamos lá, gente. Primeiro, alguns conceitos aqui iniciais que são importantes antes de eu mostrar a prática, né? O que é um projeto no Claude? Então, esses conceitos aqui são essenciais e basta a gente entender 3 elementos fundamentais. O primeiro elemento aqui se chama instruções persistentes. Então, o que são instruções persistentes? É um texto que o Claude lê em toda a conversa daquele projeto, sem você precisar repetir. E segundo, nós temos aqui a base de conhecimento. Então, são arquivos do caso que o Claude consulta automaticamente quando você faz o upload desses documentos. Pode ser documentos de um caso concreto. E terceiro, o histórico isolado. Então, todas as conversas daquele caso ficam em um espaço próprio, sem se misturar com outros casos. Isso é legal porque acaba também, de uma forma direta, organizando ali toda a sua conversa que você tem com o Claude. A grande virada está neste ponto aí, né? Você configura uma vez e a cada nova conversa começa com um contexto inteiro já carregado. Ao invés da gente fazer upload de arquivos e reexplicar o caso assim 4, 5 vezes por semana, você fala direto com a IA como se ela já conhecesse aquele processo, né? Porque, na verdade, ela já conhece. E aí, para a gente ir para a prática, né, a gente vai trabalhar com um caso fictício aqui, só para você entender. É Silva versus Silva. Então, um casal, é um caso fictício, tá bom? É um casal, uma ação de divórcio litigioso, com guarda de 3 filhos menores, alimentos e partilha. É um caso, assim, realista e representativo, que pode ser um caso, assim, qualquer semelhança na vida real aí, né, é mera coincidência. Então, eu preparei, assim, 8 arquivos. São 5 arquivos que vão para a base de conhecimento, um arquivo que são as instruções, que eu já deixei preparado, as instruções que a gente vai passar ali para o projeto, e 2 arquivos são contra-exemplos, ou seja, eu, inclusive, vou ensinar para vocês aquilo que você não deve subir para o projeto, para o Claude. Né? Ensina aqui um critério de curadoria. Então, vamos lá, vamos para a prática, né? Criando e nomeando o projeto. A gente vai dar um nome para esse projeto. Aqui, ó, use o nome do processo com a natureza explícita, não do caso, tipo assim, não coloca assim, caso da Maria, nem divórcio 2025. Então, é melhor que a gente coloque ali o nome do processo ou o número do processo com uma breve descrição, isso vai ajudar bastante. Então, como é que eu faço, Luciano? Como é que a gente trabalha com isso? Eu venho aqui, dentro do Claude, já estou logado aqui. Quando você entra pela primeira vez, ele já entra nessa telinha aqui, que é a tela do prompt, né? Só que eu quero que você verifique no lado esquerdo, onde está assim, ó, projetos, a gente clica, e agora você vem aqui, ó, em novo projeto. Eu clico aqui, e ele pede um nome. Então, vamos colocar assim, ó, caso Silva versus Silva. Eita, pronto. Ação de divórcio. Processo número XYZ. Então, colocaria o número do processo. E aqui é uma breve descrição para quando você abrir esse projeto, você vai saber do que se trata. Então, se for assim, ó, caso de divórcio envolvendo João da Silva
e Maria da Silva, com guarda de alimentos, com guarda, alimentos, etc. Aí você vai colocar a descrição do caso concreto, né? Eu clico aqui agora em criar projeto, e aí, como eu já expliquei na teoria, nós temos aqui, então, 3 momentos importantes aqui. O primeiro deles são as instruções. É muito importante que você coloque aqui as instruções. Você vai, então, dar para o Claude instruções e informações relevantes para a conversa dentro desse caso aqui, que eu dei o nome de Silva versus Silva. E aí, ele vai funcionar assim, junto com as instruções do perfil e o estilo selecionado em um chat. Eu vou falar isso no segundo momento. Então, eu já tenho aqui umas instruções prontas, que aí eu ensino isso tudo lá no curso, e a gente vem aqui. Então, esse projeto está aqui em inglês, mas não tem problema. Então, esse projeto é o caso Silva versus Silva, ação de divórcio litigioso cumulada com guarda dos 3 filhos menores, fixação de alimentos e partilha de bens em tramitação na vara de família da comarca de Salvador. Aí eu explico para ele quem são as partes, quem é o réu, o filho do casal, regime de bens, marcos processuais relevantes. Aí eu falo da petição inicial, da contestação, da decisão interlocutória, resumo condensado e atualizado do estado do caso disponível no arquivo 04, que vai para a base de dados, tem um modelo padrão do escritório, isso é bem legal. Então, no projeto, você sobe um modelo de peça que o Claude ele vai utilizar para te dar a resposta. Então, ele vai seguir um modelo seu. Pontos pacíficos, então, decretação de divórcio e existência da prestação alimentar paterna, e os pontos controvertidos, quais são? Modalidade da guarda, valor dos alimentos, partilhas de bens, ainda a ser detalhada em fase posterior. Então, ele já entende até os pontos controvertidos. E como o Claude deve atuar dentro deste projeto? Ele deve adotar sempre a perspectiva da defesa da autora, então você está atuando aqui na defesa dela, estou explicando isso para o Claude. Quando produzir minutas de peças, utilizar o estilo do escritório, então é possível você criar um estilo, a gente ensina isso no curso também. Formal e pessoal, fundamentação por dispositivo legal e jurisprudência do STJ, enfim, ele vai trabalhando com isso tudo. O foro competente, aqui é um caso que eu usei como exemplo aqui de Salvador, ele não pode inventar números de processo, datas, valores ou jurisprudência, e se faltar informação, ele deve me perguntar antes. Tratamento dos filhos, por uma questão de proteção de dados, eu peço para ele nunca identificar o nome dos filhos, mas sim primeiro filho, segundo e terceiro. E quando ele citar dispositivo legal, preferir assim o Código Civil, Estatuto Criança e Adolescente, e quando pertinente, jurisprudência consolidada do STJ. E, por fim, para ele não produzir, por iniciativa própria, recomendação de conduta processual, sem que eu tenha pedido. Sua função é redigir bem o que eu peço e me apontar pontos de atenção quando perceber. E como que esse texto funciona? Como em qualquer conversa, né? Aqui é só algum exemplo que eu vou dar, eu nem preciso dessa parte aqui de baixo, eu vou até tirar aqui, que é o seguinte, quando você termina de fazer as instruções, você deve testar. Então, toda vez que você testa, você vai ter que analisar se você precisa fazer um refinamento ou não, né? E aí eu venho aqui agora, ó, salvar as instruções. Pronto, esse é o primeiro passo importante, né? Se a gente voltar aqui no slide anterior, eu mostrei para vocês que o projeto ele é composto de instruções persistentes, são essas que a gente acabou de mostrar. Agora eu vou para a base de conhecimento, então são arquivos do caso que o Claude consulta automaticamente em cada interação que você faz. Então a gente volta aqui no Claude, aqui em arquivos, e eu vou mostrar para vocês, deixa eu arrastar para cá, pronto, ó. Aqui é a pasta de exemplo que eu tenho, em que eu vou subir para ele esses 5 arquivos: a petição inicial de divórcio, a contestação do réu, a decisão interlocutória sobre alimentos provisórios, resumo condensado do caso e ainda modelo de petição de alimentos do escritório. Então eu subo isso para ele, é só arrastar para cá, ó, muito simples. Eu arrasto, eu também poderia clicar aqui no mais e localizar onde é que esses arquivos estão e puxar ali todos para cá. Observem que ao eu arrastar 5 documentos para cá,
pode ser PDF, pode ser em Word, né? Ele diz que ele preencheu 1% da capacidade do projeto utilizado, então você poderia subir muito mais arquivos aqui. Isso tudo vai depender do tamanho e da complexidade desses arquivos. Perfeito. Então, o segundo ponto é esse, vamos voltar no slide. O terceiro é o histórico isolado, então todas as conversas do caso ficam em espaço próprio, não se mistura com outros. Então, vamos voltar aqui no Claude. Terminamos aqui o projeto, vamos voltar aqui, ó, todos os projetos. Então, nosso caso está aqui, ó, Silva versus Silva. E agora ele me permite eu digitar aqui o que eu quero. Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Deixa eu pegar aqui. Certo, então, já tudo pronto, eu posso pegar esse exemplo aqui, que é o seguinte, ó, minute uma petição requerendo a majoração dos alimentos provisórios fixados em decisão interlocutória, considerando indício de que a capacidade econômica do réu pode ser maior do que apurada inicialmente. Use o modelo do escritório como referência da estrutura. Esse modelo está onde? Está aqui, ó, é o arquivo 05. Então, agora, deixa eu deixar um pouquinho maior aqui para vocês conseguirem enxergar melhor aqui. Então, esse modelo 05. Aqui eu escolho o motor do Claude. Eu posso utilizar o motor Opus 4.8, que é o último, foi lançado recentemente, no final do mês de maio de 2026, o Sonnet ou o Haiku, que é o mais pobrezinho deles, né? Eu vou usar aqui, só para teste mesmo, o Sonnet, que é um modelo intermediário. E agora eu dou Enter. E aí, quando eu clico ali, ele vai começar, então, a ler os arquivos, as instruções, né? Ele vai otimizar, então ele está lendo lá o modelo de petição do escritório para referência de estrutura, ele vai te mostrando o que ele está fazendo. Vou esperar ele fazer essa leitura. Abaixo está a minuta, então, da petição preenchida com os elementos do caso, e aí o que ele colocar entre colchetes é porque eu pedi para ele não inventar nada, então tudo que ele não souber, ele vai deixar entre colchetes. Por exemplo, aqui o número do processo, né? Então, colocaria o número do processo, está aqui a qualificação da parte, majoração, aqui eu estou requerendo, então, majoração dos alimentos provisórios, é o que eu pedi aqui no prompt. Da situação atual, por decisão interlocutória, esse aqui é um breve resumo, e aí ele está ainda preenchendo aqui. Então, por decisão interlocutória proferida nesses autos, as folhas tais, Vossa Excelência fixou alimentos provisórios em favor dos 3 filhos menores do casal, no valor correspondente a um salário mínimo, enfim. Ele deu uma paradinha aqui, vamos esperar ele retomar, retomou agora. Da insuficiência do valor fixado, então aqui ele já está utilizando o modelo do escritório e também fazendo a petição com base nesse modelo. Então, tem aqui algumas descrições, ó, despesas escolares com saúde, com alimentação e vestuário, outras despesas comprovadas, falando da capacidade econômica do alimentante, trouxe os fundamentos jurídicos, citou aqui a Lei de Alimentos, o artigo 15, o Código Civil e assim por diante, o pedido, e aí já tem ali para você preencher com seus dados, né? E trouxe também os pontos de atenção antes do protocolo desse pedido nosso. Então, 3 campos demandam atenção prioritária. Documento de despesas, item 2.2, concretização dos indícios sobre a capacidade econômica do réu, item 3.2, então você vem aqui no 3.2, ó, eu trouxe aqui para você descrever por que há indícios de que houve um aumento da renda dele. E o valor proposto, nenhum valor foi sugerido porque a instrução do projeto não fornece base para isso. Então, são coisas que você teria que preencher ou dar os dados para ele, né? Eu poderia também aqui pedir para ele fazer isso usando um estilo. Ó. Quando eu clico aqui, eu tenho aqui como mexer no estilo. Então, tem aqui um estilo que foi criado, não existisse esse estilo aqui, ó, nós temos de fábrica, nós temos o normal, o aprendizado, conciso, explicativo, formal, mas esse aqui, ó, advocacia institucional, foi um estilo criado lá no módulo 2, para que para quando ele der uma resposta, ele utilize esse estilo de escrita, essa voz, o comando, né? Qual é o formato que pode ser dado saída ali. Então, isso aqui
é um projeto que a gente acabou de fazer. E aí, só para a gente concluir essa aula, para que vocês entendam perfeitamente melhor sobre o projeto, olha só a vantagem, né? Quando eu clico aqui, ó, a conversa que eu tive está aqui, ó, tá vendo? Eu posso agora pedir um resumo, né? Preciso entender qual foi a decisão interlocutória sobre este caso. Então, e aqui eu estou pedindo, inclusive, com o estilo de escrito da advocacia institucional. Quando eu der Enter, o que ele vai fazer? Ele está lendo lá nos arquivos a decisão interlocutória, e aí ele vai trazer para mim do que trata essa decisão e está seguindo o meu modelo de estilo, que eu sempre peço para ele pontuar, né? Está colocando aqui em numeração, fundamentos utilizados pelo juiz, o dispositivo ali, o que foi decidido pelo juiz. Então, só te dando esse exemplo. Quando ele termina de fazer isso, eu volto aqui no projeto, já temos 2 conversas com ele. Então, em resumo, gente, vou até voltar aqui com vocês. Em resumo, o que ele faz? Ele organiza para você todas as conversas, não fica perdido lá no histórico das conversas da inteligência artificial, do Claude. Ele obedece às instruções que você colocou de uma única vez e ainda ele trabalha com os arquivos daquele caso. Então, eu aconselho o seguinte, saiu uma sentença, coloca aqui no projeto. Então, você sempre deve alimentar esse projeto com as novas peças que vão surgindo ao longo do processo e assim que ele terminar, acabou, transitou em julgado, você apaga esse projeto e libera até memória ali do Claude, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aqui nos comentários, vocês podem colocar aqui dúvidas que vocês tenham e também eu coloco logo no início aqui da descrição desse vídeo o link para você acessar o curso de Claude, o módulo 2, é o segundo módulo que eu falo esses recursos, mas nós temos o módulo 1, módulo 2, o módulo 3, pode ser adquirido independentemente, ou ainda você pode escolher o módulo completo, que aí já vem um descontão, né, que seria o pacote incluindo tudo, desde o início, para quem nunca viu nada sobre inteligência artificial, sobre o Claude, e aí você vai pegar o módulo 1, módulo 2, módulo 3, e aí você vai entender tudo que você precisa para lidar aí no seu dia a dia jurídico, ok? E use o cupom de desconto também exclusivo para você que veio lá do Real. Esse cupom é disponível só por 72 horas a partir do momento que você está vendo esse vídeo. Em verdade é o seguinte, a partir do momento que ele foi publicado o Real. Então, se você está vendo esse vídeo depois, aí infelizmente esse cupom não vai ter mais validade, ok? Valeu, gente. Forte abraço. Tchau, tchau.